Nos anos 90 a gente teve muitos filmes ali que eles traziam catástrofes, né? Seja uma catástrofe específica no filme, que aí era o foco pra gente ter direcionamento pra todo o drama da obra, ou filmes que reuniam várias catástrofes. Então a gente tinha filme de vulcão, filme de tsunami, filme de furacão, como é o caso do próprio Twister original. Filmes que iam misturando coisas como um meteoro e aí ou um tsunami por causa do impacto e etc. A gente tinha praticamente um universo compartilhado das catástrofes. Só que ali depois dos anos 90, apesar desse cinema, né, desse tipo de filme, ele ainda se manter, ele foi diminuindo e caindo ali até praticamente sumir e meio que sendo substituído pelo cinema de heróis, talvez, porque são filmes que muitas vezes dentro da sua narrativa traziam catástrofes como consequência dos atos dos heróis e dos vilões. Então a gente tem aí O Homem de Aço, próprios Vingadores em 2012, que são filmes que, à sua própria maneira, eles também tratam de catástrofes. Talvez algo até como sintomático do trauma deixado pelo 11 de setembro, né, que os Estados Unidos começou a mudar a forma de trazer esses filmes justamente para não ser aqueles filmes que traziam memórias dessa catástrofe pessoal para eles, né? Uma catástrofe que ficou, claro, na história do mundo, mas que afetou muito o cinema e a história e o povo dos Estados Unidos. Então isso acaba reverberando em toda essa função criativa de Hollywood. Mas aí depois de tudo isso, depois desses filmes meio que sumirem, né? Eu acho que os últimos que eu consigo me lembrar são Dia Depois de Amanhã, em 2004, e aí em 2012 a gente teve um filme chamado 2012, né? E depois disso eu vi alguns filmes que foram produzidos fora de Hollywood, né? Então já tem um alcance um pouco mais limitado. E aí, parando pra pensar, é como que o Twisters, esse novo filme, que ele é uma continuação, ao mesmo tempo que ele é quase um soft reboot do filme dos anos 90, ele traz ali uma coisa de retomar esse cinema catástrofe, sendo que ele é uma continuação que já tentaram tirar do papel muitas vezes e nunca tinham conseguido até então. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para deixar um like, se inscrever se for novo por aqui e também para me seguir nas redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E vamos falar hoje de Twisters, filme dirigido pelo Lee Isaac Chung. Após um evento traumático, Kate, interpretada por Daisy Edgar Jones, é convencida a ajudar em um novo projeto de mapeamento de tornados, onde conhece o caçador de tempestade Tyler, interpretado por Glenn Powell, uma estrela do YouTube conhecida por caçar furacões. Quando a gente para pra pensar o porquê que Twister é realmente um clássico, eu consigo chegar a uma resposta muito clara. Ele tem uma combinação de filme pipocão, que tem um drama bem colocado ali, com um triângulo amoroso, né, um romance, que eu acho que realmente acabou ganhando os corações porque ele passou demais. Então muita gente tem a memória de ver Twister e tem até aquela memória compartilhada de falar com amigos, falar com os pais, porque é um filme que ele conseguiu meio que atravessar ali os anos 90 de tão repetido que ele foi. E a gente, mesmo quando a gente não assistiu Twister, a gente lembra de algumas cenas memoráveis, né? A gente tem a cena da vaca, que é muito clássica, foi referenciada em várias outras obras. A gente tem aquela memória de, não, eu sei que filme é esse, mesmo que eu não tenha assistido, né? Twister, ele é muito... ele transcendeu, de alguma forma, os anos 90. E eu acho que isso é um elemento muito importante quando a gente pensa por que esse filme foi um clássico, não desmerecendo os seus méritos. É um filme bem dirigido, ele é um filme legal, ele tem ali bons efeitos pra época, ele tem um drama interessante, ele é um filme que te pega e te deixa preso até o final. Mas eu acho que, mais do que todos esses méritos, ele tem esse elemento da repetição, ele tem esse elemento de transcender uma geração e da gente ter, numa memória coletiva, o que foi Twister. Só que eu acho muito difícil a gente lembrar de Twister simplesmente por seus personagens, por toda aquela coisa, todo o drama pessoal elaborado ali. A gente sabe que tem uma coisa meio de trauma, a gente lembra que vai ter o romance, mas eu não acho que ele tenha tanto aquela coisa tão marcante em personagens como outros clássicos. Então, quando a gente pensa na continuação, como que Twisters ele consegue fazer jus a um filme que basicamente o personagem mais memorável é uma vaca? E a gente tem em Twisters um filme que ele não é simplesmente uma sequência legado, né? E não é aquele filme que vai puxar os personagens, que vai trazer ali descendentes, né? Filhos, sobrinhos, etc. Pra caçar tornados também. Eu acho que até ficaria meio cafona se fosse algo assim. Mas ele faz algo mais ali pro lado do soft reboot, que ele pega a estrutura de roteiro do filme original e ele atualiza ela com novos personagens, novos dramas, novas motivações e, é claro, para as tecnologias de hoje, que eu acho que faria muita diferença. A gente olha pro Twister dos anos 90
E assim, não teria como ser o mesmo filme hoje, justamente por causa da forma como a tecnologia evoluiu. E eu nem digo isso pensando ali nos efeitos especiais do filme, que está implícito. Mas eu digo realmente a questão do celular, né, da comunicação, a forma como a gente tem a popularidade no YouTube de pessoas que praticam esportes radicais, ou nesse caso que são os caçadores de tornado, né? Eles vão lá e filmam pro YouTube. Tem toda uma questão ali cultural dentro de Twisters sobre fazer o que eles fazem, não só por aquela paixão, como era no caso do filme original, mas porque existe uma certa fama, existe um certo objetivo maior de grana, de um status por causa disso. E isso tá longe de ser algo, tipo um status ganho porque você é um meteorologista na televisão. Então aqui a gente novamente vai ter um casal mal resolvido, né? Não é bem um casal, mas tem aquelas coisas meio mal resolvidas. A gente tem a questão ali dos personagens, eles terem uma paixão pelo que eles estarem fazendo, mas eles também terem um objetivo pelo bem maior, né? De estar ali atrás dos tornados. Não é simplesmente uma paixão por adrenalina, né? Uma questão de, não, quero adrenalina, por isso que eu faço isso. E a gente, claro, vai ter muito o elemento do trauma, que eu acho que é uma questão que o cinema hoje está lidando muito com isso, né? Principalmente em filmes de terror. Eles trazem sempre alguma coisa ali, um subtexto relacionado a um trauma, relacionado à superação de alguma coisa do passado. E tal qual Twister, onde a gente tinha uma das personagens centrais ali, interpretada pela Ellen Hunt, que ela meio que tinha, em volta daquela paixão, ela também tinha uma questão com trauma de ter perdido o pai numa tempestade. Aqui a gente tem a personagem da Daisy Edgar Jones, que ela também carrega consigo um trauma, e isso vai ser parte da força motriz ali da personagem durante todo o longa. Eu acho que isso é até importante pra gente entender Twisters, como eu falei, na questão da estrutura de roteiro, de resgatar uma estrutura de roteiro mais do que necessariamente se colocar como uma continuação, apesar do título que brinca, né, faz um trocadilho com um nome, Twister, agora Twisters. E aí parece realmente que é uma lógica de continuação, o que, claro, é uma continuação, porque eles precisam apostar no nome conhecido do público, mas mais do que tudo ele tenta se estabelecer com uma história própria, ao mesmo tempo que ela pega emprestado ali o roteiro do original para estruturar os personagens, os conflitos e, é claro, toda a questão da ação. Essa questão do trauma, ela é parte importante de ambos os filmes, então quando o filme vai estruturar isso, é legal de ver como Twisters, ele não é um filme tão limitado, tão contido, quanto a questão de mostrar a periculosidade da que aquelas pessoas estão fazendo, né? Se nos anos 90 a gente tinha muitos filmes que eles não se resguardavam de mostrar as consequências daquelas catástrofes, a gente já tem um cinema hoje que ele tem um pouco mais de medo, parece, de mostrar um sangue, de mostrar uma morte. E eu acho que justamente talvez converse com a questão do trauma pós 11 de setembro, que eu já tinha citado no começo do vídeo. Mas aqui em Twisters, o diretor, ele simplesmente, ele delimita muito bem a catástrofe. A gente não tem um sangue desnecessário, um drama desnecessário, mas a gente vê em vários momentos que aquela catástrofe, ela é muito real. Ou seja, um tornado não é algo fácil, não é uma brincadeira. Tem níveis de perigo, e esses níveis eles representam perigo à vida humana de várias maneiras. Seja por um acidente na estrada, seja pela forma como ele destrói casas, pela forma como ele joga os carros que estão vindo na sua direção, como também de puxar pessoas. A gente tem ali muitas pessoas em momentos bem específicos, onde o diretor ele aponta a câmera para mostrar pessoas sendo sugadas para dentro da tempestade, sem muito medo disso afetar a experiência, disso ser algo mal visto, de ser algo ali interpretado como um mau tom. Pelo contrário, eu acho que ele decide mostrar isso, embora, como eu falei, ele delimite muito bem para que não pareça que ele está simplesmente romantizando a catástrofe em si. Enquanto ele vai delimitando a catástrofe ali dentro da obra para mostrar como é perigoso, como aquilo é algo muito sério, ele também cria um subtexto ali mais voltado para o papel dos personagens, de mostrar não só o perigo das tempestades em si e que aquelas pessoas estão fazendo o que estão fazendo buscando um objetivo nobre e um bem maior, mas também criando aquele comentário mais elaborado ali de que grandes corporações são as grandes vilãs, porque não só trabalham com o meio ambiente, né, estragando o meio ambiente, o que por sua vez pode causar catástrofes naturais, mas principalmente aqui em Twisters, como eles lucram com a tragédia alheia. E aí isso vai gerar algumas cenas e alguns diálogos que vão questionar a índole de alguns personagens, que vão mostrar que nada ali é meio de graça. Então você tá caçando, você tá tentando mapear um tornado, mas por quê? É porque você é legal? É porque você é uma boa pessoa que tá querendo ajudar o mundo? Ou porque tem uma corporação querendo esses dados, porque no final das contas ela vai lucrar com isso? Então Twisters ele tenta dar uma pausa ali, muitas vezes no drama principal, na tragédia principal ali, onde deveria ser o foco,
que seriam nos tornados e nos personagens principais, pra elaborar um pouco mais desse subtexto, que particularmente eu acho meio raso, eu acho meio pífio, assim. Até porque o filme Catástrofe, ele tende um pouco a ir pra lógica de filmes de monstro, né? Filmes ali onde a gente não tá muito interessado em ficar vendo os humanos, a gente quer ver os grandes momentos de ação, ou nesse caso, os grandes momentos de catástrofe. A gente quer ver como eles vão fazer o furacão, como isso vai ser bem trabalhado no filme, se as cenas vão ser... não vão entregar aquele momento meio catártico da gente assistir aquilo, até porque a gente não vai sair na rua pra entrar num tornado ou em qualquer outra catástrofe que a gente vê, mas no cinema a gente acaba tendo essa curiosidade meio mórbida de assistir a catástrofe. E os personagens, eles tendem a ser um pouco mais deslocados, mais desimportantes. No caso do Twister original, o diretor acertava muito bem em trabalhar qual é o drama dos personagens para que a gente se importe com eles. E aqui isso se repete porque a gente acaba se importando com os personagens, mas talvez muito mais pelo carisma dos atores do que necessariamente pelo trabalho de roteiro. Porque talvez o Lee Isaac Chung, ele devesse investir mais no carisma e na química dos atores, afinal de contas a gente tem a Daisy Edgar Jones e o Glenn Powell, que é um ator que tem química com absolutamente todo mundo. Essa química que é palpável, a gente consegue sentir no filme, ela não é tão bem aproveitada justamente porque o filme parece estar mais interessado em trabalhar o subtexto das grandes corporações e das tragédias, né, que acontecem e que acabam sendo ali matéria-prima para essas grandes empresas. Eu não tô tão interessado nesse comentário porque ele não só não é tão importante, como ele é mal trabalhado. Eu prefiro muito mais ver um drama bem colocado e cenas de ação interessantes, que é algo que o Twister dos anos 90 me entregava, e que esse, apesar de me entregar, ele poderia fazer um pouquinho melhor. Sim, eu senti falta de um beijo no final entre os protagonistas. Eu acho que faria diferença na minha experiência, porque como eu falei, eles têm muita química. E eu preferia muito mais ter visto um pouco mais dessa química do que as frases soltas e os diálogos soltos sobre como as grandes empresas são más. A gente já sabe disso, não precisa de um filme pra falar. Quando o Twister vai pra esse lado pensado demais, né, muito sério, muito dramaticão de não, vamos criar uma coisa aqui pros nossos espectadores refletirem, ele acaba não acertando a mão. Poderia acertar, o problema não é ter o comentário, é o comentário em si não ser tão bem trabalhado. Mas quando ele vai ali pro lado dos personagens, pra química deles, pra dinâmica do grupo, né? Novamente a gente tem um grupo de caçadores de furacões, um grupo de caçadores de tempestade, que é sempre muito carismático, todos os personagens ali, mas é claro que eu vou destacar aqui o Glenn Powell, muito carismático como sempre. Quando o filme vai pra esse lado e vai ali pra fazer momentos da ação ali, que são mais aterrorizantes, né? A gente tem um destaque aí, talvez, pra cena do rodeio, que eu acho que é o melhor momento do filme. Também a cena do clímax, onde envolve o cinema, que é um momento bem legal, que você fica meio que... Caraca, o que vai acontecer? Você sente o senso de urgência. Quando o filme vai pra esse lado, ele acerta muito mais. E eu acho que acaba que Twisters talvez ele não seja o grande clássico que foi o filme original, mas ele tem tudo pra ser uma continuação que vá ser repetida, sim, na Sessão da Tarde do futuro, e que, pelo menos, ao meu ver, ele consegue fazer jus ao filme dos anos 90, e que poderia muito bem, sim, trazer um pouco mais esse cinema catástrofe, desde que, claro, com cenas bem feitas, com personagens interessantes, e que não precise se ocupar tanto em tecer um comentário pensado demais. Às vezes a gente só quer ver o furacão, como é o caso de Twisters. Para Twisters, nota 7. É legal como em 2024 a gente tá vendo alguns filmes que parece que estão retomando subgêneros ali, talvez do cinema de ação. Então a gente tem Twisters com cinema catástrofe, que eu espero muito que realmente ocorra uma retomada, porque eu acho que gera alguns filmes bem legais, bem interessantes. Mas a gente teve também ali o filme de Brucutu voltando com Roadhouse, com o Brucutu todo ali trabalhado pra nova geração. E a gente também tem aquele cinema de ação bem elaborado, com cenas bem coreografadas, mas que no final de contas é uma comédia de ação com romance, que foi o caso de O Dublê, que foi um filme que eu gostei bastante, foi uma boa surpresa pra mim esse ano. Mas é isso, pessoal, obrigado por assistirem até aqui, valeu, falou e até mais.